Uma exposição das 7 eras da Igreja. Capítulo 8. A Era da Igreja de Filadélfia. Página 257. Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filadélfia. Filadélfia ficava a 75 milhas ao sudeste de Sardes. Era a segunda maior cidade da Lídia. Foi edificada sobre diversas colinas, num famoso distrito vitivinícola. Suas moedas traziam a cabeça de Baco e a figura de uma bacante, sacerdotisa de Baco. A população da cidade incluía judeus, cristãos de origem judaica e convertidos do paganismo. A cidade sofria frequentes terremotos, no entanto, sua duração foi a mais longa das 7 cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe sob o nome turco de Al-Azehir, ou Cidade de Deus. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Ora, Baco é o mesmo que Ninos ou Nimrod. Ele é o lamentado, embora a maioria pense nele em termos de orgia e embriaguez. Que esclarecimento isto traz às nossas mentes? Aqui está uma moeda com o Deus num lado e a sacerdotisa ou profetisa do outro. Atire ao ar uma moeda. Importa a maneira como ela cai? Não, Senhor. Ainda assim, é a mesma moeda. Essa é a religião romana de Jesus e Maria. Porém, não estamos pensando somente em Roma. Não. Não há somente a grande prostituta. Certamente que não, porque ela, através de suas fornicações, tornou-se mãe. Suas filhas agora são moedas da mesma cunhagem. Ali, num lado da moeda, eles redigiram uma adoração a Jesus e no outro lado, eles têm sua sacerdotisa ou profetisa também, e ela escreve seus credos e dogmas e princípios e vende-os às pessoas em troca de salvação, insistindo que ela e somente ela tem a verdadeira luz. Quão extraordinário é o fato de que esta era é caracterizada pela moeda, porque a mãe e as filhas estão todas comprando sua passagem para o céu. Dinheiro e não sangue é o preço de compra. Dinheiro e não o espírito
é o poder que os move para frente. O Deus deste mundo, Mamon, cegou-lhes os olhos. Porém, seus comércios sob o domínio da morte em breve findarão, porque esta é a era em que o Espírito clama: eis que venho sem demora. Ora, vem sem demora, Senhor Jesus. A era da Igreja de Filadélfia durou de 1750 até cerca de 1906. Esta era, devido ao significado do nome da cidade, tem sido chamada de a Era do Amor Fraternal, visto que Filadélfia significa amor de irmãos. O mensageiro. O mensageiro desta era, sem dúvida, John Wesley. John Wesley nasceu em Epworth, aos 17 de junho de 1703, e foi um dos 19 filhos nascidos de Samuel e Susana Wesley. Seu pai foi capelão na Igreja da Inglaterra. Porém, é mais do que provável que a conversão religiosa da mente de João foi mais baseada na vida exemplar de sua mãe do que na teologia de seu pai. João foi um brilhante erudito. Foi enquanto ele estava em Oxford que ele e Carlos tornaram-se parte de um grupo que era espiritualmente exercitado em adorar, com base em viver experimentalmente a verdade, em lugar de fazer da doutrina o seu padrão. Eles redigiram um guia espiritual de obras, tais como dar aos pobres, visitar os enfermos e os presos. Por isto, eles foram chamados de metodistas e de outros títulos irrisórios. Ora, João estava suficientemente imbuído por sua visão da necessidade de religião para os povos do mundo que ele foi para a América, Geórgia, como um missionário entre os índios. A caminho de lá, ele descobriu que muitos dos passageiros do navio eram morávios. Ele ficou profundamente impressionado por sua mansidão, paz e coragem em todas as circunstâncias. Seus esforços na Geórgia, apesar das abnegações e trabalho árduo, foram um fracasso. Ele voltou à Inglaterra clamando: eu fui para a América converter os índios, mas, quem me converterá? De volta a Londres, ele novamente encontrou os morávios. Foi Pedro Boiler que lhe mostrou o caminho da salvação. Ele verdadeiramente nasceu de novo para a consternação e evidente irritação de seu irmão Carlos, que não podia entender como um homem tão espiritual como João pudesse dizer que anteriormente não estava certo com Deus. Foi, entretanto, não muito depois disso, que Carlos também foi salvo pela graça. Wesley então começou a pregar o Evangelho naqueles púlpitos em Londres, aos quais ele tinha acesso anteriormente. Mas logo eles o expulsaram. Foi nesta ocasião que seu velho amigo George Whitefield lhe foi útil, pois convidou João a vir ajudá-lo a pregar nos campos onde milhares estavam dando ouvidos à palavra. Inicialmente, Wesley duvidou que devesse pregar ao ar livre em lugar de um edifício. Porém, quando viu as multidões e viu a operação do Evangelho no poder do Espírito, ele voltou-se de todo o coração a tal pregação. A obra logo assumiu tais proporções que ele começou a mandar numerosos leigos para pregar a palavra. Isto parecia um paralelo ao Pentecostes, onde o Espírito levantou homens com poder para pregar e ensinar a palavra quase que da noite para o dia. Houve violenta oposição ao seu trabalho, porém Deus estava com ele.
A operação do Espírito era poderosamente manifestada e, frequentemente, um grande espírito de convicção se apoderava das pessoas, tirando as suas forças, e elas caíam no chão chorando com grande angústia pelos seus pecados. Wesley era um homem extraordinariamente forte. Ele conta a respeito de si mesmo que não se lembrava de ter sentido desânimo nem sequer por um quarto de hora desde que nascera. Ele não dormia mais do que 6 horas por dia. Levantava-se a tempo de começar a pregar às 5, praticamente a cada dia do seu ministério. Pregava até 4 vezes num único dia, de modo que em um ano ele fazia, em média, mais de 800 sermões. Ele viajava vários milhares de milhas, tal como faziam seus pregadores itinerantes que levavam o evangelho por toda parte. Na realidade, Wesley viajava 4.500 milhas, 7.200 quilômetros por ano a cavalo. Ele era um crente do poder de Deus e orava pelos enfermos com grande fé e maravilhosos resultados. Muitas de suas reuniões receberam a manifestação dos dons espirituais.